Hoje vamos ver comandos básicos de Linux que todo dev precisa conhecer. Dentre esses comandos para criar pastas, navegar pastas, ler pastas, por que você precisa conhecer isso? Porque é assim que as IAs estão manipulando o seu computador quando você abre um Cloud Code ali. Dentro do seu Linux ou do MacBook, ela tá rodando comandos nativos aqui do Linux/Unix, certo? Ela vai estar rodando um cd, um mkdir, um grep, um sed. E também, porque é algo próximo de 90% dos servidores do mundo rodam Linux e Unix, alguma distro, né? Um Debian, um Ubuntu, algo nesse sentido. E para você manipular essas máquinas ou nas suas pipelines de CI/CD, ou quando você fizer um SH para essa máquina para fazer algo, você vai utilizar esses comandos. É importante que todo dev conheça, pelo menos por cima, alguns desses comandos. Você não vai usar eles todos os dias o tempo todo, mas no trabalho profissional de um desenvolvedor de software, cara, você sempre esbarra num comando desse ou outro, tá? É bom ter uma noção. Antes disso, vou falar rapidamente do patrocínio de hoje, que é a Abacus AI. Na Abacus você tem isso aqui, ó, você tem todas as IAs aqui, você vai ter o GPT 5.5, o Cloud Opus 4.8, o Fable 5 aqui. Você pode utilizar tudo isso dentro da mesma subscription na Abacus AI por apenas $10, certo? Então você vai poder estar utilizando todos esses chats no chat, todos eles na própria IDE da Abacus. Você também tem o Agent Sessions, né, da Abacus, que é um agente super poderoso que faz muitas coisas. Você pode utilizar a Abacus para gerar foto, vídeo, texto, áudio, aplicativos. Você pode pedir para o agente criar aplicações. Você consegue hospedar aplicações dentro aqui do supercomputer da Abacus. E você tem vários exemplos aqui no site de ideias, né, de coisas que você pode fazer. Você pode clicar aqui nos exemplos, ver aqui, né, o próprio prompt que foi utilizado para criar algo e ver aqui o resultado final, né? Nesse caso aqui é um jogo mobile. Mas para esse tipo de coisa, para MVPs é muito bom, para pequenos softwares é muito bom, para criar ferramental para dentro da empresa é muito bom, ou então só para ter o acesso, né, a várias IAs aqui diferentes também é algo muito bom, muito valioso. Você pode pegar algum prompt que você tem para fazer alguma coisa e mandar esse prompt para 5 IAs diferentes pagando uma única subscription, tá? São casos de uso muito bons que eu volta e meia uso. Então, recomendo a Abacus, o link vai estar aqui na descrição. Por apenas $10 por mês você vai ter acesso a todo esse ferramental e isso acaba saindo mais barato que a subscription Pro de cada uma dessas IAs aqui independentemente. Vamos lá no Linux. Primeira coisa que você vai ter, a gente precisa conversar aqui, né? Seu terminalzinho. Tô com o terminalzinho cru aqui, sem nada. Aqui no terminal é como você usa para executar comandos direto na máquina, sem precisar de uma interface gráfica ou de algo nesse sentido. Antigamente, né, os computadores eram meio que baseados nisso, depois a gente foi caminhando para um negócio mais interface gráfica, janelinha, pastinha, mas tudo que você consegue fazer com uma interface gráfica, de criar pastas, criar arquivos, escrever arquivos, rodar softwares, você consegue fazer também via terminal. Então, se eu der um pwd, por exemplo, o pwd, Print Working Directory, ele mostra o diretório que eu tô nesse exato momento. Você consegue ver que as coisas estão organizadas aqui dentro dessas pastas, então tem a pasta Users, o user Augusto Galego, a pasta /dev e a pasta Linux, que eu acabei de criar. Se eu rodar um ls, ele mostra todos os arquivos dentro dessa pasta, então não tem nenhum arquivo, eu vou criar um arquivo aqui utilizando o touch, agents.md, vai criar um arquivo vazio aqui, que é o agents.md, mas eu dou um ls e ele cita esse agents.md, que é um arquivo dentro da minha pasta. Para o vídeo ficar mais visual, né, você consegue ver aqui o Finder do MacBook, que é o explorador de pastas do Mac, que eu tenho a minha pasta Linux aqui e o meu arquivo agents.md aqui dentro, que foi criado. Eu posso também rodar o ls-la, que aí ele nos dá em muito mais detalhes o que está acontecendo aqui, ó. Então, por exemplo, você tem aqui que, por exemplo, o ponto é o diretório, né? O D aqui me informa que é um diretório. Esses aqui são as permissões, em que R é read, W é write, X eu não lembro o que é, e o dono, Augusto Galego, sou eu aqui, né? Então, esse D aqui é de diretório, esse hífen aqui é de arquivo normal. Então, o arquivo aqui, ó, agents.md, um arquivo que eu criei. Esse DS Store aqui, você não vai encontrar isso aqui no Linux, tá? É um negócio específico do MacBook. É um arquivo escondido, né? Se ele começa com ponto, ele tá ocultado, ele não aparece aqui no Finder do meu MacBook. Existe um jeito de mostrar isso, eu acho que é Command ponto, Command mais, Command menos. Não, é Command Shift ponto. Bom, descobri que o MacBook não mostra esse DS Store, então vai ficar por isso mesmo. Agora, as coisas que você vai utilizar muito no seu dia a dia são os comandos mais comuns, né? O ls, como a gente já mostrou, para listar os diretórios. O cd, para mudar de diretório, o cd é o Change Directory, né? Ele permite a gente mudar de diretório. O mkdir, que cria um diretório novo, o Make Directory. E o que você mais vai utilizar é algo tipo assim, ó. mkdir subfolder, né? Criei uma pasta abaixo do meu Linux. Se eu der um ls aqui, ó, eu consigo ver que dentro da minha pasta Linux tem o subfolder e tem o agents. Então, se eu der um cd Change Directory para o subfolder, eu vou navegar para essa subpasta. Mostrando em pastinhas, né? Eu tenho aqui o meu subfolder. Seria como se eu tivesse dado um clique duplo e entrado dentro dessa pasta, né? Então, a posição que eu tô dentro, que o meu terminal tá dentro, aonde ele tá executando os comandos é aqui dentro desse
esse subfolder. E se eu quiser subir uma pasta, você pode dar cd ... Isso vai subir uma pasta e uma para cima. A gente está usando aqui caminhos relativos. Eu poderia usar um caminho absoluto, né? O que é um caminho absoluto? Deixa eu dar só um pwd para eu ter essa informação aqui, ó. Se eu der um cd, o tio aqui, né? Eu vou pro meu home directory, pra pasta home. Estando nessa pasta home, né? Eu poderia ver tudo que tem na minha home. Eu consigo voltar para aquela pasta que eu estava antes. Então eu estava em dev/linux, e isso aqui vai me levar pro dev/linux, ou então, se eu der um cd- e eu der um enter aqui, ele vai me levar também para a pasta que eu estava anteriormente, né? Antes dessa. Você pode criar folders, pastas nesteadas também. Então, supondo que eu quero criar algumas pastas dentro das outras, eu posso criar mkdir. O P aqui, que vai criar os parent directories, né? As pastas py também, e as subpastas. Então eu criei aqui, ó, sub1. Dentro da sub1 a gente vai ter a pasta subpasta, e dentro da subpasta a gente vai ter a pasta subpasta. Grandíssima criatividade. Eu dou um enter aqui, eu dou um ls, você pode ver que eu tenho a pasta sub1 aqui. Vamos olhar novamente dentro do nosso Finder, né? Porque eu acho que fica mais visual eu mostrar assim. Então eu clico nessa pasta, clico na subpasta, eu criei 3 pastas, né? Uma nesteada dentro da outra. Caso você não tenha esse P aqui, né? Ele deve reclamar que não existe a pasta. Então vamos supor que eu quero criar a pasta sub2 e uma subpastas na pasta sub2. Eu dou um enter aqui. Ele reclama que a pasta sub2 não existe. Então ele não consegue criar as subpastas porque essa pasta não existe. Como eu não mandei o ifmp, não deu certo. Agora, a gente tem o nosso arquivo agents.md. Esse arquivo está vazio. Geralmente, o que você vai fazer, né? Quando você tem um arquivo vazio, você vai abrir esse agents.md, clicar aqui com o botão direito, abrir em algum editor de texto ou editor de código, né? Por exemplo, TextEdit, e sair escrevendo coisas aqui. Não precisa. Você consegue manipular arquivos mesmo sem abrir um editor de texto. Inclusive, você acha que o quê? Que o Cloud Code dentro do seu computador, ele abre o editor de texto na interface gráfica dele? Não. O Cloud Code manipula o arquivo via comandos. Ele vai manipular aqui fazendo, por exemplo, isso aqui é um exemplo de comando, tá? Uma das formas de se escrever coisas dentro de arquivo. Eu vou dar um echo hello para dentro do meu agents.md. Dei um enter aqui. Aparentemente não foi feito nada, né? Mas eu consigo abrir aqui no Linux, né? Na minha pastinha Linux, consigo abrir isso aqui com o meu TextEdit e consigo ver, ó. Hello tá escrito dentro do meu agents.md. Galera, o que acontece se eu der mais um echo? Vamos ver. Hello, de novo, um segundo echo aqui, e você consegue ver que esse segundo echo sobrescreveu totalmente o que estava escrito no meu agents.md, certo? O primeiro hello sumiu. Eu consigo ler o arquivo também estando aqui. Então, quando, por exemplo, você está conversando com uma IA, você tem aqui as suas pastinhas no seu computador, né? Então tem aqui meu PC. Dentro do meu PC eu tenho os meus txt aqui. O que você acha que está acontecendo? O Cloud Code está executando um comando aqui dentro, ele está executando um catch. Esse catch vai printar o que está escrito dentro do arquivo. Então, catch agents.md, né? Printou aqui hello de novo. E o Cloud Code está pegando isso aqui e fazendo uma requisição lá para Entropic, escrito aqui, ó, hello de novo. E isso daí vai como prompt lá para o Cloud Code, lá para o modelo da Entropic, né? Que a gente bota aqui, ó, server Entropic. E é assim, né, que os seus arquivos estão sendo lidos e manipulados dentro do seu próprio computador. Uma harness faz na prática isso aqui, né? Ele usa o que? Os comandos de Linux, ou então no Windows ele usa os comandos do Windows, para ler, escrever, manipular arquivos e fica conversando ali a harness dentro do seu PC com o servidor da Entropic. Viu que legal? Mas, né, você pode pensar, pô, galego, mas eu preciso reescrever o arquivo inteiro? Não, você não precisa. Você pode simplesmente, ao invés de usar esse símbolo aqui do maior, você pode usar maior, né? Você pode utilizar 2 símbolos aqui. Então, o seu comando fica isso aqui, ó, echo, hello de novo, maior, né, agents.md, você dá um enter aqui. Vamos ler o que está escrito? Vamos ler o que está escrito utilizando um catch agents.md. E olha só, o meu arquivo tem tudo isso aqui escrito dentro dele. Hello de novo 2 vezes. Então, o sinal de maior, ele sobrescreve o arquivo, o sinal de maior, ele dá um append. Ele joga lá no final o texto novo que você quer. Você pode copiar todo o conteúdo disso daqui para outro arquivo. Então, por exemplo, quero dar um cp no agents.md. A Entropic gosta muito, né, de cloud.md. Então, dou um cp aqui, copiei o conteúdo. Se eu der um catch em cloud.md, você vai ver que tá todo o conteúdo que tinha em agents.md foi copiado para o cloud.md. Você pode também mover arquivos. Eu quero mover o meu cloud.md para a pasta, como é que foi? Como é que eu nomeei mesmo? Sub é uma pasta? Ou é sub... aqui ó, eu dei um tabzinho, né? Sub1. Vamos mover o cloud.md para sub1.
dou um Enter, dou um ls para ver. Nota, o cloud.md não tá mais aqui nas pastas. Vamos olhar no Finder para você ver mais visualmente, né? O cloud.md não tá mais aqui. O cloud.md está dentro de sub1. Eu clico aqui. Aqui está o nosso cloud.md. Quando você der SSH para um servidor em produção, provavelmente você vai ter que fazer as coisas dessa maneira, tá? Utilizando esse tipo de comando, porque via SSD você provavelmente não vai acessar uma interface gráfica. Mesmo que tenha uma maneira de você acessar o servidor em produção via uma interface gráfica, cara, ela acaba sendo muito travada, sabe? É um negócio todo estranho. Para a maioria dos desenvolvedores que tem alguma experiência, costuma ser mais fácil utilizar esse tipo de comando aqui, tá? Se for um servidor Windows, aí você vai ter que conversar com outra pessoa pra saber como é que faz, porque eu nunca trabalhei com servidor Windows na vida, graças a Deus. Mentira, eu nem sei se é ruim, eu nunca trabalhei com isso. Bom, quero deletar meu cloud.md. rm vai remover os arquivos, então eu posso dar um rm, sub1, barra, vou dar um C aqui, um tabzinho para dar autocomplete. Esse rm vai deletar o arquivo, olha aqui no meu folder, foi deletado. Supondo que eu queira remover uma pasta e remover todas as subpastas dessa pasta, né? Eu quero remover a minha pasta sub1 e tudo que tem dentro dela e tudo que tem dentro das pastas que tem dentro dela. Você vai dar um rm sub1, só que o rm cru não vai funcionar, eu acredito. Vamos dar enter para ver? Vamos dar enter para ver. Ó, não dá, porque sub1 é um diretório. Mas, você tem a técnicazinha aqui, que é o rmrf, que é force, né? Ele faz uma forcinha aí pra deletar tudo. Você dá um enter, ele vai deletar tudo. Ele deletou sub1, deletou todas as subpastas do sub1. Era muito legal você trollar seus amiguinhos aqui com rmrf, né? Falar pra ele, deleta aí, dá um rmrf, como é que era o nome daquela pasta? Win32, eu acho. Sei lá, uma pasta aí do Windows, você dava isso aí, você quebrava tudo. Quebrava o PC da pessoa. Cuidado, tá? Cuidado com rmrf que ele deleta recursivamente. Se você fizer isso numa pasta, tipo, lá, core do seu PC, pode dar ruim muito rápido. Ele não vai pedir permissão nenhuma, tá? Ele só vai sair quebrando tudo. Eu teria que mostrar também aqui, ó, touch.env. O ponto .env, esse ponto aqui, cria um arquivozinho escondido. E como o MacBook não deixou eu ver DS Store, eu acho que ele vai me deixar ver isso aqui, né? Vai me deixar? Vai me deixar ver o ponto .env. Então, Command Shift ponto no MacBook, ele deixa você ver aqui as coisas escondidas, né? O ponto .env é um arquivo escondido. Não tem nada de especial com ele, além do fato que ele começa com ponto, mas ele é, entre aspas, escondido. Ponto .env é um arquivo muito utilizado em aplicações de verdade, para ter as variáveis de ambiente aqui. Vamos adicionar alguma coisa aqui nas minhas variáveis de ambiente, né? Eu vou dar um echo database URL e salvar essas coisas aqui, né? Salvar o URL da minha database no meu ponto .env. Agora meu ponto .env não está mais vazio. Você pode ver aqui no text edit o ponto .env aqui, é o URL da database. E você pode utilizar isso aí para coisas de ambiente, né? Uma curiosidade para você, se eu der um git init, você sabe o que acontece? O git init, vamos dar um ls aqui, não criou absolutamente nada no meu arquivo, mas se eu der um ls-la, ele criou sim um ponto .git aqui, que a gente consegue ver que começa com D, né? Então é um diretório. E eu consigo ver também aqui no meu MacBook, né? Porque eu dei o comandinho para mostrar as coisas escondidas, que ele criou uma pasta aqui dentro. Você pode entrar e aqui vão estar as coisas que o Git vai utilizar para lidar aqui com o repositório, para saber em qual branch você tá, para saber quais arquivos que estão em staging, qual arquivo que tá, sei lá o que, enfim. O Git faz uma lógica interna aqui, que eu não sei muito bem os mínimos detalhes de implementação aqui, mas tá aqui a pasta .git. Se você pegar um repositório seu e deletar essa pasta .git, você vai ter que configurar de novo o Git ali para funcionar, né? Você consegue aqui dentro exportar variáveis de ambiente. Então, para quando você for rodar scripts, esse tipo de coisa, quando você está testando umas coisas ali, é muito comum você fazer, por exemplo, export, port, igual a 3000. Nessa instância aqui do meu terminal, eu tenho uma variável de ambiente, que é port, que ela vale 3000. É muito comum, né, quando você está instalando alguma coisa, instalando Python e tal, que você vai fazer uma configuração para que, por padrão, dentro do seu terminal, algumas variáveis de ambiente já estejam exportadas. Isso vai geralmente estar naqueles arquivinhos, você já deve ter configurado algum, que é o ponto ZSHRC. Parece correto? Parece correto. ZSHRC. É isso mesmo. Ou então, ponto bashrc, né? E aí você configura essas coisas aqui, e quando você inicia aqui o seu terminal, essas variáveis vão estar auto-exportadas, entre aspas, já vai estar configurado ali, de modo que se eu der um echo cifrãozinho port, vai estar aqui 3000, né? Isso aqui vai funcionar dentro dos scripts que eu tô rodando aqui. Existem questões de permissão também. Permissão para executar arquivos e permissão para arquivos fazerem certo tipo de coisa. Você dá um LSLA, como a gente conversou ali. Tem um monte de permissão aqui que eu, sinceramente, não conheço tudo. Mas você dá, por exemplo, deixa eu ver se ele vai deixar eu criar esse arquivo assim.
Eu dou um enter aqui. Tá, deu certo, acho. ls deu certo, tá. Eu criei um arquivo que é hello.sh, tá? Esse hello.sh tem os comandos echo hello from script, né? Ele dá um echo, ele printa um negocinho ali. Se eu der um ls/la, eu consigo ver as permissões que esse arquivo tem. Então, o meu arquivo aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho pra ficar tudo dentro. O meu arquivo aqui, hello.sh, é um arquivo normal. Tem read write, um monte de hífen, um monte de coisa que eu não sei ler. Se eu quiser rodar, às vezes pode dar erro, tá? ./hello.sh. Permissão negada. Olha só, eu não consegui rodar isso daqui. Ah, porque não tem o X, é isso? Então, tem permissão de read, tem permissão de write, não tem permissão de X, permissão para executar o arquivo. Então você dá um chmod para alterar as permissões, né, para adicionar a permissão X, a permissão de executar, ao arquivo hello.sh. Então, deixa eu dar um ls/la de novo e olhar aqui, ó. Agora o meu arquivo hello.sh tem read, tem write e tem X. Como tem X, eu consigo executar isso daqui, eu consigo executar o hello.sh e eu consigo, né, hello.script. Viu que legal? Com certeza você já esbarrou nesse erro aí, você já deu um monte de chmod aqui na vida, nos arquivos, porque tava dando erro, e aí a IA falou pra você fazer isso aí, ou o Stack Overflow falou pra você fazer isso aí, você fez, e aí as coisas começaram a funcionar, é isso que tá acontecendo, tá? Você não tinha permissão para executar aquele arquivo, aí você deu permissão e executou. É tipo isso. Tem também o sudo. Sudo significa que você vai estar rodando algo como super admin, quer dizer, super user ou admin, né? E aí, às vezes, você não tem permissão para fazer algo, só que se você executar como super admin, você tem. Então deixa eu tentar aqui, ó, sudo mkdir pasta nova. Dou um enter aqui, ele pede a senha de admin aqui do meu computador, tá? Eu poderia ter dado um mkdir sem o sudo, porque eu posso, mas caso eu não possa, caso eu não tenha essa permissão, o sudo às vezes deixa você forçar um negócio ali que o seu usuário não tem permissão de fazer. Então eu coloco minha senha aqui, né? Digitei minha senha, dou um enter e ele criou essa pasta, né? Foi totalmente desnecessário porque eu não precisava do sudo para fazer isso, mas enfim, toma cuidado quando usar sudo. Tem um negocinho legal, deixa eu dar um ls pra ver onde é que a gente tá no agents.md, né? Deixa eu dar um cat no meu agents. Hello de novo. Vamos dar um echo e jogar mais uma coisa aqui, ó. Apertando setinha pra cima 1 milhão de vezes. Cara, todo mundo faz isso, né? Você aperta setinha pra cima 1 milhão de vezes. Aqui, ó. Erro, segredo, secreto. Vou dar um enter aqui, vou dar um cat no meu agents.md, tá aqui, erro segredo secreto. Quero encontrar um erro dentro desse arquivo, tá? Supondo que é um arquivo muito grande, um arquivo de 1000 linhas. Como é que o Cloud Code encontra que tal função está sendo utilizada dentro desse arquivo de 1000 linhas? Ele pode muito bem dar um grep, erro agents.md. E esse grep buscou pelo erro aqui e me retornou a linha do erro. Viu que legal? Eu posso também, né, supondo que eu procure aqui por erro minúsculo, né, ó, erro minúsculo, ele não vai achar. Mas se eu fizer case insensitive, né, insensível a caps lock, aí ele vai achar o meu erro. Eu acho que -i, junto com -i, ele também vai funcionar. Isso, ele retorna o número da linha, né? A linha que tá o erro. E nisso aí, né, as IAs conseguem utilizar isso daí dentro do seu PC para balizar onde é que tá cada coisa. Viu que legal? Você consegue também procurar isso recursivamente. Então, grep, R, vamos procurar pelo hello, porque... eu deletei o meu cloud, né? Olha só que legal, eu achei nas pastas aqui, tá? É legal, mas vamos copiar. Vamos dar um copy nesse agents.md para barra, sub1 ainda existe? Nem lembro mais. Não, pasta nova existe. Barra, pasta nova, cloud.md, né? Vamos copiar aqui. Deu erro? Eu escrevi errado? Eu acho que é por causa desse aqui, ó. Tira isso aqui. Permission denied. Pô, fala sério. Eu vou ter que dar sudo pra fazer isso aqui? Sacanagem. Bom, tanto faz. cd, pasta nova, touchcloud.md. O cara não tá deixando eu criar. Por que você não tá deixando eu criar? Sudo. Com sudo foi. Com sudo ele deixou. Então, ok, uma utilização aqui pra sudo pra gente. Consegui copiar meu cloud.md. Consigo buscar recursivamente, e esse buscar recursivamente pelo termo hello vai mostrar todos os lugares onde hello tá escrito, e assim uma LLM consegue, por exemplo, encontrar o que tá onde em cada passo, consegue encontrar utilizações de função, esse tipo de coisa, né? Você consegue dar, né, além do R aqui, o N também, que vai dizer em qual linha de código essas coisas estão. Cara, isso aqui é o puro suco de Harness. A Harness tá fazendo isso o tempo todo. Isso aqui é o puro suco de tool calling das LLMs. Tem duas coisas que eu vou te mostrar mais, que o básico é isso, tá? Dá pra ir mais fundo. Dá pra fazer mais um vídeo de meia hora sobre isso. Mas vamos lá, as duas últimas coisinhas, pra te dar um gostinho a mais aqui de como isso aqui fica mais legal. Usar o pipe operator para fazer duas coisas juntas, que você pode, por exemplo, pegar o output de um comando e usar como input para outro comando. Como assim? Vamos lá. Se eu der um cat em agents.md, certo? Você vai ver que ele vai printar o agents.md. Se eu der um cat em agents.md, eu der um pipe operator e eu dou um grep em erro, ele pega
o output desse catchagents.md, ele usa como input para o meu grep e ele vai printar aqui só o erro segredo secreto. Viu que legal? O pipe operator concatena um input junto do outro. Então ele vai pegar o output desse comando aqui e isso vai ser usado como input para o próximo. E por último, substituição de texto. O nosso sed, e esse é um comando que eu sempre pesquiso quando eu vou usar, que eu uso muito raramente, porque o sed tem uns erros meio estranhos, assim, de escapar caracteres e tal, tá? Então deixa meio baixo. Mas o sed pode ser usado para transformar texto. E eu quero transformar erro para error, tá? Então vamos dar um sed. E aqui eu posso errar de primeira, porque o sed é um pouquinho rebuscado, tá? Eu vou dar S barra, aí o texto que eu quero que seja sobrescrito, vamos sobrescrever erro, tudo caps lock, para error, tudo minúsculo, isso aqui, no arquivo agents.md. Vamos torcer pra dar certo. Ele pediu pra eu fechar o coach. Esqueci, foi mal. Calma, vamos tentar de novo. Deixa eu fechar o coach aqui, que senão vai dar errado. Agora eu dou enter. Foi substituído com sucesso. Conseguimos substituir error por error, minúsculo. Esse é o sed. E aí você pode dar grep sed, fazer uma mistura aqui de coisas, usar vários pipe operators, tá? Isso pode é loucura. Tem muito mais coisa pra ver. A gente não falou sobre processos, né? Matar processos. Quando, por exemplo, você vai iniciar o seu serviço e falar, já tem algo rodando no port 3000. Aí você vai lá, você dá um kill ali no negócio pra matar aquele processo. Pode pegar um output, dar um grep ali, o pipezinho e matar o número do processo. Não falamos de ping, não falamos de curl. Mencionamos SSH, mas a gente não mostrou SSH. A gente tá aqui raspando a superfície. Bom, se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos assim, esse dá pra gravar outro. Esse dá pra gravar uma parte 2 tranquilamente, que eu gostei de fazer esse vídeo, dá pra fazer mais um legal nisso também. Eu acho que é um conteúdo importante, se eu não achasse, não gravaria o vídeo. Eu acho que você precisa saber, mas assim, vamos combinar. Você não precisa decorar tudo isso aqui, falando isso. Eu não decoro tudo isso. Você acha que o quê? Você acha que eu fiz tudo aqui de cabeça? Não, eu dei uma revisadinha aqui antes de fazer o vídeo, claro. Dei uma testadinha, uma coisa ou outra. Outras coisas eu fiz meio no freestyle, porque eu não uso isso todos os dias da minha vida. Mas, pô, fala sério, quando eu leio numa pipeline ali sed, eu sei o que está acontecendo. Quando eu leio numa pipeline grep, eu sei o que está acontecendo. Quando eu vejo um echo, eu sei o que está acontecendo. É isso que eu espero ter conseguido mostrar nesse vídeo. Eu sei que ficou até um vídeo meio feio, porque eu devia ter embelezado esse terminal, né? Meu Deus. Palmas pra você que ficou até aqui e viu esse vídeo todo feio, preto e branco. Se você quiser, temos vários cursos aqui no canal. Eu já falei várias vezes sobre eles, né? O link tá aqui na descrição, se você quiser tá ali. Tchau.